Sem dúvidas que o principal saldo positivo da noite foram os 2 gols feitos e a vitória conquistada. A gente cria um saldo de gols ali interessante, vai a 5 gols de saldo, temos 13 gols marcados na Copa do Nordeste em 7 partidas realizadas, e aí para o CRB passar a gente hoje, o CRB não vai ter só que vencer do Náutico não. Ele vai ter que vencer e criar um saldo também, ele vai ter que criar 2 gols de diferença hoje de saldo contra o Náutico. Vencer de 2-0, 3-1, 4-2. Ou até mais, né? 3-0, 4-0, 5-0. Vocês projetam o CRB fazendo 2 gols de diferença no Náutico? Eu não projeto. Até acho que o CRB é favorito para vencer o jogo. O resultado, teoricamente, é do empate para a vitória do CRB, mas é ali, carinha de 1-1 ou 2-1 para o CRB. E se isso acontecer, 1-1 seria muito melhor ainda para o Sport. Se o CRB vencer por 1 gol de diferença, o Sport continua na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Pelo saldo de gols, o CRB igualaria, mas o Sport tem 13 gols marcados, e se o CRB vence de 2-1, iria a 11 gols marcados, e aí pelo número de gols marcados, já é um critério de diferença, faz com que o Sport continue na liderança do Grupo A, tá? O Vitória venceu ontem, 1-0 a equipe do Fortaleza, chegou a 11 pontos. O Maranhão ainda não jogou nessa rodada também, vai jogar hoje contra o Bahia na Fonte Nova, tende a perder esse jogo. O River do Piauí enfrenta a Juazeirense fora de casa no Adalto Moraes, jogo imprevisível para você cravar o que vai acontecer. O Ceará pega o 13 fora de casa, então o Ceará tende a vencer essa rodada, o Ceará é muito mais time do que o 13. O Botafogo da Paraíba ainda no jogo vai pegar o Itabaiana e pode vencer também, até porque o Itabaiana é o lanterna do Grupo A e é o lanterna geral da Copa do Nordeste. Então a gente vê um Grupo A extremamente embolado, que se o Sport ontem tropeça, conquista ali só 1 ponto, vai a 12, o Sport poderia ser ultrapassado pelo CRB, poderia ser ultrapassado pelo Maranhão, pelo River, pelo Ceará, pelo Botafogo da Paraíba. O Sport poderia terminar a rodada fora do G4 e perigando na última rodada, tendo que vencer e torcer para resultados para o Sport se classificar. Então, a vitória em si, e ainda mais o 2-0, aquele golzinho aos 50 e tralalá do segundo tempo, aos 54 do segundo tempo, foi extremamente importante, observando ali as nossas pretensões na Copa do Nordeste, que é chegar na próxima fase, nas quartas de final, na liderança do Grupo A, e o primeiro pega o quarto com o mando de campo. Se a gente passar, a gente joga em casa de novo, que aí em tese seria contra o Fortaleza numa semifinal. Se é que o Fortaleza vai passar para a próxima fase, tá? Que a gente não sabe. Fortaleza está em segundo, está com 8 pontos conquistados, não joga absolutamente nada. Em tese, pode ser ultrapassado hoje pelo Náutico, pode ser ultrapassado pelo 13 também. Fortaleza pode cair 2 posições e ir para a quarta posição. Mas vamos ser bem sérios e partir para a parte prática. Fortaleza vai se classificar, tá? Provavelmente em segundo ou em terceiro. Fortaleza não joga nada, ontem apoiou mais uma vez, e é muito melhor a gente estar na liderança e projetar umas quartas de final jogando na arena com mais de 40 mil torcedores e pegar o jogo da semifinal, se passar, pegar um Fortaleza na arena, do que jogar as quartas em segundo, pegar ali o terceiro, que em tese poderia ser o Vitória, o Ceará, a gente não sabe o que vai acontecer, e chegando nas semifinais, a gente pegaria em tese o Bahia na Fonte Nova. Então, a liderança desse grupo tem uma importância tremenda, tá? Agora é óbvio, tem as quartas de final, que a gente não sabe nem se a gente vai avançar das quartas para as semis. Precisa melhorar demais o futebol, tá? Só para pegar aqui o ponto do Vitória rapidamente, o Vitória sobrevive no campeonato, porque se perdesse, estava praticamente eliminado da Copa do Nordeste, essa é que é a realidade. Como vem se figurando no G4, tende a perder posições hoje ainda, mas chega na última rodada vivo, vai ganhar no último jogo e provavelmente vai poder se classificar ali em terceiro ou em quarto. O tempo é que vai dizer. Mas o Vitória, depois dessa vitória conquistada lá no Castelão, tá bem, tá bem. Já o Fortaleza tá numa mini crise, isso aí é um papo para um próximo vídeo, tá? Rapaziada, agora vamos partir pro jogo, tá? E pros gols. Trazer aqui os gols do jogo do Sport ontem, 2-0. Raríssimas vezes o Sport termina o jogo ileso, sem sofrer gols, né? Porque o time do ABC ontem foi quase que inoperante durante 95% do tempo. O Sport sofreu muito pouco defensivamente, não porque o Sport jogou muito bem defensivamente, fez um grande jogo coletivamente defensivo. Não, porque o time do CRB é muito ruim mesmo, tá, gente? E tá comandado por Marcelo Cabo, que é outro técnico horroroso. Mas vamos lá trazer aqui os gols do jogo do Sport contra o ABC. 2-0, um golzinho ali de Romarinho com belíssimo cruzamento de Zé Roberto. Romarinho na pequena área, sozinho, livre, leve, muito solto, cabeceia e faz 1-0 pro Sport. Cara, Zé Roberto ele entra ontem no segundo tempo para mudar o jogo mesmo. É bom colocar o ponto aqui. Não foi Fábio Matheus que mudou a dinâmica de jogo. Não, pô.
Quem mudou literalmente ali a forma que o Sport estava construindo as jogadas foi Zé Roberto. Zé Roberto, onde criou as 3 principais chances de gol do Sport no jogo, pô. Zé Roberto ontem, antes desse gol, que ele é que cria, né, numa jogada individual, ele sai da grande área, vai para a ponta esquerda e coloca a bola com as mãos na cabeça de Romarinho. Isso é uma jogada individual de Zé Roberto. Antes disso, aos 24 minutos, Zé Roberto fez uma jogadaça individual, que ele dribla um, dribla dois, chega cara a cara com o goleiro, finaliza a bola na trave, a bola respinga ali na grande área, sobra para Lucas Lima, que finaliza, a bola desvia no zagueiro e vai para escanteio. Outra chance criada por Zé Roberto. Jogada individual. Não é que teve um grande futebol coletivo aqui no Sport, teve uma grande tabelinha, uma grande triangulação e colocou o ABC na roda, não. Foi Zé Roberto que criou literalmente as principais chances do jogo. Além disso, teve o terceiro gol, ó, o segundo gol, que foi a terceira oportunidade ali que Zé Roberto participa diretamente. Só para pegar a origem do lance, Carlos Eduardo, ex-goleiro do Sport, ontem para mim fez um jogo bem ruim. Nesse gol de Romarinho, para mim ele já falha, tá? Para mim, eu acho que ele falhou, cara. Assim, a bola tá na pequena área, ele sai todo errado. Enfim, aí Romarinho, que é baixinho, ainda assim, sem marcação, consegue finalizar a bola sem nenhum perigo de Carlos Eduardo fazer a defesa. Esse gol do Sport aqui é um gol que a bola é um erro de Carlos Eduardo na saída de jogo, né? A bola sobra para Fábio Matheus ali, que é um erro de passe dele. Fábio Matheus dá em Ortiz, Ortiz dá em Barleta, e aí Barleta estava sozinho, né, na grande área, solta para Zé Roberto, que debaixo da barra, praticamente sem goleiro, faz 2-0 e o Sport consegue vencer o jogo. Destaque aí, de fato, para os jogadores que entraram no segundo tempo. Zé Roberto, melhor em campo de forma disparada, não teve outro que chegou nem próximo para fazer cosquinha nele. Para mim, Zé Roberto, melhor em campo disparado ontem, fez um ótimo segundo tempo. Tirando isso, pô, Fábio Matheus entrou bem, o Ortiz entrou bem no jogo, beleza, mas não teve nada de muito próximo ao que Zé Roberto ontem fez na partida. E é só isso, gente. E assim, se eu fosse resumir o jogo do Sport, é nisso que eu acabei de falar para vocês. Destaques individuais que conseguiram entrar bem ontem no segundo tempo. Sobre Pedro Martins ontem foi novidade na escalação, jogou de primeiro volante junto com Alan Ruiz. Canso de falar para vocês, desde julho do ano passado, Alan Ruiz é uma piada, com todo respeito a ele, não marca ninguém, é lento pra caramba, deixa o meio-campo do Sport pesado, pouco dinâmico, pouco combativo, pouco construtor também. E você viu que só pelo fato de Pedro Martins entrar ontem de primeiro volante no primeiro tempo de titular, eu já vi o Sport um pouco mais leve, combatendo um pouco mais na marcação. Pedro Martins conseguiu dar uns 2, 3 botes ali, conseguindo fazer alguns desarmes na volância, e olha que ele estava sem ritmo de jogo. É muito mais marcador do que Felipe, é muito mais dinâmico do que Felipe, dá muito mais leveza, combatividade, dinâmica, explosão nessa volância do Sport, nesse meio campo de modo geral. Então, apesar de estar sem ritmo, apesar de ainda ter que evoluir bastante, velho, Pedro Martins tem que continuar na titularidade desse time, gente. Pelo amor de Deus. Continuar. É bem capaz dele voltar com o Felipe, o que seria um escândalo, tá? Voltar com Pedro Felipe, ó, com o Felipe no próximo jogo seria um escândalo sem precedente. Só para pegar o ponto aqui rápido. Não tem sentido nenhum, gente. Felipe deixa esse meio campo morto, pesado. E aí a galera às vezes fala assim, pô, os jogadores estão entrando com a postura ruim. Eu não acho que é postura ruim, assim. Também é alguns jogos, mas é a capacidade de cada jogador ali. Felipe tem capacidade de quê, gente? Que eu canso de falar. Alan Ruiz tem capacidade de quê? Entra Fábio Matheus, melhora ali a dinâmica no meio campo. E aí, pô, você coloca Pedro Martins de primeiro volante, Fábio Matheus de segundo volante. É uma possível solução para esse meio campo do Sport se tornar um pouco mais dinâmico. Mas ele provavelmente vai voltar com os amores aqui, ó, da vida dele. Felipe, Alan Ruiz e Fabrício Domingues vai voltar talvez no próximo jogo. E aí, como é que o Sousa vai resolver essa situação? Eu não sei. Agora aqui estava até toda errada, mas enfim. Eu não sei, cara. De verdade. Então, eu acho que o que fica de saldo positivo, de fato, é você ver um Pedro Martins, ver o Fábio Matheus entrando bem no segundo tempo, Zé Roberto, que até teve um inscrito ontem que durante a live falou o seguinte, cara, Zé Roberto hoje está sendo mais útil do que Gustavo Coutinho. E eu falei, é mesmo. Zé Roberto tem que ser titular no próximo jogo. Por quê? Porque já que o Sport não cria nada em relação à construção de jogada com os meias, com a dinâmica, com a aproximação, com a triangulação, com o futebol envolvente, que a bola chegue limpa para o centroavante finalizar em gol, já que a bola não chega para Gustavo Coutinho e para Gustavo Coutinho fazer gols a bola tem que chegar nele, bota alguém que cria. E quem cria é Zé Roberto. Zé Roberto é mais um falso meia do que um centroavante nato como é Gustavo Coutinho. Então é isso.
Já que a bola não chega para Gustavo Coutinho e quem tem que criar as chances são os meias, são os centroavantes, e Gustavo Coutinho não é um centroavante construtor, Zé Roberto é, então bota Zé Roberto para jogar. Acho que fica muito isso do jogo de ontem, é o saldo positivo de atuações individuais. Porque assim, quando a gente vai para o futebol coletivo, gente, volto a repetir, minha opinião, não consigo ver evolução nenhuma tática, não consigo ver evolução nenhuma de um grande futebol coletivo do esporte do primeiro tempo para o segundo tempo. Primeiro tempo do esporte é inexistente, o esporte não joga absolutamente nada, não cria nenhuma chance de gol, não cria nenhuma chance de perigo de gol, assim, pô, o goleiro teve que fazer uma ótima defesa, não teve nada em todo o primeiro tempo, futebol moroso do esporte na maior parte do tempo, pouco criativo, em que os zagueiros têm que verter bolas, dar balão para os pontas, porque os volantes não se aproximam muito, principalmente Alan Ruiz, que fica espetado lá na frente, não volta para recompor, não volta para buscar a aproximação, a triangulação, a associação ali de jogadas. Aí fica Pedro Martins, os dois zagueiros, e aí beleza, ficam ali até próximos, e os volantes, e Alan Ruiz e os meias ficam a 20 metros de distância. Muito espaçado, muito longe. Aí tem que ficar metendo balão para a ponta esquerda, balão para a ponta direita e ver se vai dar em alguma coisa. É mais ou menos isso que funciona no jogo do esporte, gente. É um futebol coletivamente do esporte falando fraquíssimo. Eu vou além, para mim o esporte é uma zona em campo. O esporte ele só melhora no segundo tempo pela circunstância. Ó, meu irmão, eu sou o esporte, tenho um elenco muito melhor do que o ABC, isso aí dispensa apresentações. Eu tenho que vencer o jogo de todo jeito. E naturalmente eu vou pro abafa. Eu indo pro abafa, naturalmente eu vou criar mais situações do que o adversário. O ABC não faz quase nada em todo o segundo tempo, tá? Então, é isso. O futebol coletivo do esporte precisa evoluir muito. Eu não vejo, eu vou além, tá? Como eu já falei, o esporte para mim é uma baderna tática. O esporte para mim não tem nada positivamente falando em relação à tática e à implementação de jogo de Mariano Sosso. Agora é aquilo. Quando você já coloca um ajuste melhor nas peças, pô, o primeiro volante é Pedro Martins, que é cão de guarda e que consegue construir. Aí você coloca o Fábio Matheus de segundo volante, pô, consegue até ter um combate mínimo na marcação melhor do que Alan Ruiz e consegue ter um passe melhor, uma dinâmica melhor no meio campo, finaliza até melhor em gol também. Aí, pô, pela qualidade que a gente tem individualmente, as nossas qualidades individuais superam a nossa baderna tática até o momento, porque a gente pega time de Série C, D e time sem divisão. Então, fica muito saldo positivo do resultadismo ontem mesmo, e de algumas boas atuações individuais. Filipinho, horroroso, ridículo, para mim o pior em campo ontem, errando tudo na saída de jogo, errando passes bizonhos, balão, o cara errou até a cobrança do lateral ontem, para mim o pior em campo. Segundo pior em campo, Alisson Cassiano, que foi expulso, ainda bem que é reforço para o próximo jogo, ele não está presente, nem entre os relacionados, errando, entregando a paçoca no campo de defesa 2 vezes ontem, errando passes bizonhos, levando bola nas costas, como sempre ele leva. Assim, é um zagueiro fraquíssimo. E ontem, para mim, mais uma vez, comprometeu na defesa. Outro jogador que foi muito mal, Alan Ruiz. Eu acho que esse é o trio parada dura. Os 3 piores em campo são esse aqui. De resto, você fica com a atuação discreta do Lucas Lima, Barleta não conseguiu fazer um bom jogo, Gustavo Coutinho não conseguiu fazer um bom jogo, Pedro Lima não fez um bom jogo, Castan, Kaique França conseguiu fazer boas intervenções quando a bola chegou ali, ele foi bem seguro. Pedro Martins, gostei do primeiro tempo, para mim fez um bom primeiro tempo, ali uma nota 7. Segundo tempo ele foi substituído, estava desgastado e tal, teve que sair pelo desgaste do jogo, sem ritmo de jogo e tal. E é isso, assim, os melhores em campo fica Zé Roberto pelo gol, pela assistência, o melhor em campo disparado, e pela construção de jogo que saiu dos pés dele. Romarinho tá melhor, eu venho falando para vocês, Romarinho vem evoluindo, fez gol ontem, foi bem no jogo. Bem no jogo não, mas no segundo tempo conseguiu contribuir diretamente para o gol, então fica o saldo positivo para Romarinho. E é isso, basicamente. Fábio Matheus e Ortiz que entraram bem. Assim, é mais ou menos isso. Assim, esse quinteto de jogadores que conseguiram fazer um bom jogo. De resto, gente, não tem nada muito bom para extrair, não, tá? Enfim, tamo junto. A gente tá de volta aí mais tarde, né? Para trazer uma análise mais geral aí da Copa do Nordeste. No final das contas, o Sport mereceu vencer, porque criou um pouco mais do que o ABC. E é isso. Fica o saldo positivo dos 3 pontos e da diferença de gol que a gente criou, o saldo, né? 2 golzinhos ontem foi muito, mas muito importante, tá? Mas o futebol apresentado é fraquíssimo. A análise completa tá lá na live do pós-jogo, tá? Tamo junto, rapaziada. Abraço. Valeu.